Essa função aqui, ela é mais fácil de desenhar. Por quê? Porque ela está centrada. Ela é uma parábola simétrica ao eixo Y. Como é que eu sei isso? Porque ela não tem esse terminho aqui. Esse terminho tira a simetria em relação ao eixo Y, terminho sem o quadrado, né? Então, se eu for fazer um desenho disso, quero desenhar já uma como essa. X ao quadrado mais 1, ela vai ser uma parábola assim, ó. Onde o 1 é aqui. Virada para cima, né? Essa é um esboço aí da G. Agora, essa aqui eu não tenho ideia. Então, quando eu não tenho ideia de uma parábola, o que que eu faço? Não é tão simples quanto uma reta, né? Uma reta é só você jogar valores no X, você obtém valores de Y, pega dois pontos, junta eles, pronto, tem uma reta. Agora, fazer uma parábola não é tão fácil assim. Então, o que que a gente faz? A gente faz a báscara, a gente encontra o vértice, coisas do gênero. Então, a gente pode começar fazendo báscara aqui. A quadratic formula. Bem, para fazer essa báscara, a gente pode começar trocando o sinal de todo mundo. Eu não sei se você sabe fazer báscara, né? Você sabe resolver isso aqui? Nossa, Sabe? cara. Beleza. Então, Seria. então ajuda um pouco. Bem, eu não consigo pensar quais dois números multiplicados dão 5 e somados dão menos 4, mas então eu vou ter que fazer, né? Vou ter que fazer o delta aqui. B quadrado menos 4 vezes 1 vezes 5. Eu acho que não vai ter, né? Ou vai ter, não sei. 10, 16 menos. Não vai ter. Então a gente não tem um delta. Ou melhor, a gente tem, né? Que é o delta negativo aqui, menos 4. Mas, ou seja, o que a gente não tem são raízes. Quando o delta dá negativo, a gente não tem raízes, né? Então, essa nossa parábola, ela, como ela é virada para baixo, ela vai ser alguma coisa assim, ó, que não passa pelo eixo, tá vendo? Uhum. Essa aqui também já não passa pelo eixo. Eu tirei isso de olho. Mas você também pode pensar aqui, né? Tem algum número que eu possa jogar no X que vai fazer essa conta dar zero? Não. Porque tudo que fica ao quadrado fica positivo. E como tu tens um Uhum. mais um aqui, né, cara? Então é impossível que dê um menos um essa conta aqui, porque é impossível que o quadrado fique negativo, né? Então não tem como ter raízes essa aqui. Então por isso que eu já fiz o meu desenho desse jeito. Tá certo. Esse eu tenho certeza que tá certo. O outro vai ser alguma coisa do gênero assim. Então veja, não vai ter interseções, né? Portanto, o que eu tô achando que ele vai querer é alguma coisa assim, olha só. É do menos 2 ao zero, né? Então, ele vai querer essa área aqui, tipo, entende? Entre elas. Eu não sei ler francês, mas eu suponho que o sur ali tem a ver com isso. Ah, é isso. Ah, então elas não são obrigadas a se tocarem, tipo, ter pontos em comum para medir a área. Não precisa ter nada em comum. Que nem no problema anterior, né? O problema anterior que a gente fez, ele não tinha interseção, lembra que eu falei para você? Uhum, sim, Pois uhum, é. Aqui ainda é uma coisa ainda mais bizarra, né? É a região justamente que não se intercepta que ele quer. Ótimo, porque daí eu nem preciso continuar aqui para encontrar vértice e tal. Eu já entendi que eu quero isso. Então, acabou minha integral. Minha integral ela vai ser, veja só, como o próprio enunciado fala, de menos 2 a zero, certo? Então, a minha integral vai de menos 2 a zero. Ela sempre termina na vermelha, começa na verde, né? Começa na verde, termina na vermelha. Começa na verde, termina na vermelha. Começa na verde, termina na vermelha. Então, eu vou fazer uma integral para vermelha menos a integral para verde. Vou até trocar a cor aqui, né? Essa é a de cima menos a de baixo.
Puta, eu troquei tudo as cores aqui. Eu tô meio daltônico mesmo. Preciso ir no médico. Mas tu entendeu, né? Uhum. Importa tu ter entendido. Daí, obviamente, essas integrais aí você já tá fera, já sabe resolver bem. A coisa é, de fato, entender o esboço, né? Então, nós tínhamos uma parábola para cima, uma para baixo, a gente quer a região entre elas. Tem que observar que essa região não se cruza, né? Eu, de fato, não sabia. Eu tive que fazer o esboço para entender. Daí eu percebi, pô, ele quer essa regiãozinha aqui. Já era. Beleza? Então, sempre Beleza. busque o máximo de informações possíveis para tu conseguir fazer o mais rápido possível, né? É assim que eu tento fazer minhas coisas na minha vida. Tem mais questões aí em algum lugar? Não, dessa parte de áreas, cadê? Eu acho que eu tenho, rapidinho. Se tiver outro assunto também não tem problema, pode mandar. Deixa eu pegar aqui. Tá, tem um aqui com raiz. Minuto. Então, essa aí é bem parecida com a que nós terminamos a aula passada. Uhum. De novo, não me parece ser necessário que tenha interseção, mas se tiver, nós temos que tomar um cuidado. Por isso que é importante fazer o esboço. Eu, particularmente, não sei. Então, eu vou fazer o esboço. Essa parábola aqui, eu já estou acostumado, já te expliquei também como é que é. Virada para baixo, certo? Tradução Isso, isso. Uhum. cêntrica ao eixo Y, porque não tem o terminho do X sozinho, com vértice no 2. Pare para pensar, o maior valor que esta equação pode assumir é 2, né? Por quê? Porque se eu colocar qualquer número aqui, tipo 1, 2, 10, etc., vai ficando cada vez mais negativo essa continha, certo? Imagine você colocar o número Uhum. 10 aqui, não vai ficar 2 menos 100? Dá 2 menos 100. Isso. Então, o maior valor possível aqui é 2, que vai acontecer quando eu colocar o zero. X igual a zero é justamente o eixo Y. Então, de fato, é uma simetria top. Agora, se você não tem essa prática, não tem problema nenhum. Você encontra as raízes, você encontra o vértice, que é tudo continha de ensino médio, né? Isso aí eu tenho certeza que você sabe fazer. Se não fizer, souber fazer a Bhaskara, eu te ensino, mas você sabe. Agora, as raízes, quem são as raízes, né? Também é bom para saber aí, para fazer um bom desenho. As raízes são os valores onde cruza o eixo X, ou seja, quando o Y é zero. Quais são os valores que vão fazer o Y dar zero aqui? É quando eu colocar a raiz de 2 aqui, né? E raiz de 2 ao quadrado dá 2, não é mesmo? 2 menos Uhum. 3 é zero. Raiz de 2 e menos raiz de 2, né? Então, por simetria. Menos raiz de 2 ao quadrado também dá 2. Beleza? Então, ó, peguei as raízes aqui sem nem pensar muito, sem nem fazer Bhaskara, né? Aí. Então, essa foi a fácil, né? Agora a outra que não é tão fácil. Y igual a 4 menos x. Raiz de 4 menos x, melhor dizendo. Veja, eu tenho uma certa dificuldade de pensar a coisa do ponto de vista do y dentro de do y como uma raiz e tal. Mas se eu levar todo mundo ao quadrado, né? Se eu levar todo mundo ao quadrado, eu vou ficar com y ao quadrado igual a 4 menos x. Aí eu posso até isolar o x, né? Vou ficar com x igual a 4 menos y ao quadrado.
Então, é uma parábola. Só que é uma parábola no eixo X, sacou? Tipo, aqui não é uma parábola, vamos dizer assim, simétrica ao eixo Y, porque era y igual a 2 menos x ao quadrado. Aqui, como é x igual a 4 menos y ao quadrado, então vai ser uma parábola assim, ó. 4, né? E é virada para baixo. Então vai ser uma parábola assim. Deixa eu fazer aqui, que é meio estranho fazer, mas... sacou? É uma parábola. Porque não tem um y ao quadrado aqui, então tem que ser uma parábola. Só que é uma parábola virada, porque quem está isolado é o x. Pegou a ideia? Uhum. É. Então, no caso, sempre, tipo, independente se é o x ou o y ao quadrado, sempre vai ser uma parábola. No Exatamente. caso, só vai mudar a direção que essa parábola está indo. Exato. Ela é meio que rotacionada a 90 graus, né? Isso aí. Então, assim, no meu esboço, me parece que a gente está procurando essa regiãozita aqui, né? Só que essa regiãozinha é meio chata de integrar. Por quê? Porque você está vendo eu sempre falar o seguinte, né? Que começa numa, termina na outra, começa numa, termina na outra, para eu criar a minha integral, certo? Uhum. Só que veja só, até aqui começa na vermelha, termina na verde. Bem, na verdade, na verdade até aqui, né? Começa na vermelha, termina na verde. Só que aqui, quando chega nessa parte, começa na verde e termina na verde, né? Certo? Uhum. Então não dá para fazer uma integral só, tipo a gente estava fazendo antes, né? E a gente manter esta lógica de fazer essas começa e termina na vertical. Aí vai ter BO aqui no final. Mas, se eu fizer assim, daí ficou de boa, né? Sempre começa na vermelha e termina na verde. Só que para eu poder fazer isso, eu vou precisar inverter a ordem de integração. E para eu ter que inverter a ordem de integração, eu não posso deixar a minha função em termos de x, eu vou ter que deixá-la em termos de y. Ou seja, eu vou ter que fazer uma mudança de variável. Isso às vezes é necessário para conseguir resolver as integrais, às vezes é obrigatório. Nesse caso aqui não é obrigatório, não é obrigatório. Só que vai ser muito difícil a gente fazer a conta se a gente não fizer essa mudança de variável, entendeu? Então o esboço nos mostrou isso. Vai dar uma merda gigante se eu não fizer essa mudança de variável para poder integrar da esquerda para a direita. Normalmente a gente integra de baixo para cima, ou seja, da vertical. E tá tudo bem. Só que às vezes dá muito ruim integrar na vertical, tipo nesse caso. Que vai ter que fazer duas integrais. Dá para fazer? Dá, mas vai ser mais trabalhoso. É melhor fazer desse jeito aqui, eu já te ensino uma coisa nova. Então, para poder integrar desse jeito, eu vou ter que trocar em vez de y em função de x, vai ter que ser x em função de y. O legal é que essa aqui eu já fiz isso. Agora eu vou ter que fazer nessa também. E é a vermelha, né? Eu vou até escrever isso aqui para tu lembrar o que eu fiz, porque é uma coisa nova, né? Percebemos que manter a integração na vertical, ou seja, com x isolado, vai ser mais difícil. Sendo assim, vamos fazer uma clássica mudança de variável. Eu escrevo clássico porque aparece bastante, não é uma coisa assim que vai ser, que você não vai ver mais, entendeu? Isso que eu estou te ensinando. Então, na vermelha, que é y igual a 2, y igual a 2 menos x ao quadrado, eu vou ter que isolar o x, né? Então, x ao quadrado igual a 2 menos y, e olha só o que aconteceu. O x vai ser mais ou menos a raiz de 2 menos y, cara. O que é um problema, porque esse mais ou menos aqui, né, veja, por que ele apareceu? Porque o x estava ao quadrado, eu fiz a raiz para deixar o x sozinho, certo?
Só que quando eu faço uma raiz, aparece mais ou menos. Tipo, quem que é a raiz quadrada de 4? Você vai me dizer que é 2, certo? Tá errado. É mais ou menos 2. Porque menos 2 vezes menos 2 também dá 4. Então por isso que tem que colocar o mais ou menos aqui. Entendeu? Nesse caso, tem que colocar mais ou menos porque eu não sei. Não, você vai colocar mais ou Ou, menos. Tem que colocar o mais ou menos. Foi o que eu falei. A raiz quadrada de beleza. 4 é mais ou menos 2 e acabou. Certo? Uhum. Então aqui você vai colocar o mais ou menos. Só que tem um problema com esse mais ou menos. Isso aqui deixa de ser função, vamos dizer assim. Não passa na regra do lápis. Que é o que acontece mesmo aqui, né? A regra do lápis é uma regra importante da matemática que se você tem um lápis e ele passa. Na verdade, a regra da reta vertical, desculpa, tô trocando as bolas aqui. Se você faz uma reta vertical e ela passa em mais de 2 pontos na tua função, é porque ela não é uma função. Então, é só um detalhe. Como é que a gente vai fazer então para que ela vire uma função aqui, né? A gente vai entender uma coisa interessante que está acontecendo. Essa coisa que eu estou descrevendo aqui, a própria cor mostra que é a vermelha, né? Então, lembrando, agora eu tenho que virar minha cabeça um pouco para a direita aqui para entender que a gente está fazendo a coisa na horizontal. Então, na horizontal, a gente vai ter a regra da reta horizontal. E ela está de fato passando em 2 pontos, tá vendo? Da vermelha. Quando eu faço uma reta horizontal. Mas, como você já entendeu, essa parte aqui não me importa nem um pouco. A única parte que me importa é essa aqui, né? A parte positiva da vermelha, certo? Porque é a parte positiva que está criando a área. Entendeu aqui? Sim. Isso. Então, é o que eu vou escrever. Para fazer a integral, a parte negativa não nos importa. O esboço mostrou isso. Logo, vou pegar só a parte positiva para fazer a conta. E acabou o problema. Porque daí a gente vai ter a nossa integral indo, vamos ver, de onde até onde. Bem, me parece que é do 2 até esse ponto que eu não sei quem é. Como é que eu vou fazer para descobrir? Eu não, né? Você. Você vai igualar essas duas equações, certo? E Beleza. encontrar quem é o y, os y's, né? Das interseções. Um eu acho que é o 2, né? Y igual a 2. Me parece ser o 2, mas não sei. Ô, oh, caramba. O outro aqui eu realmente não sei. Deve ser raiz de 2 ou alguma coisa do gênero. Tá bom? Então tu vai ter que resolver essa Beleza. conta aqui. Agora, como é que resolve essa conta, né? Por quê? Porque tu tens uma raiz, né? Ah, se tiver difícil de resolver essa conta, dá para igualar Nesse essas caso, duas. Também tem raiz, né? Vai ter raiz de tudo da outra forma. Como é que a gente vai resolver isso aqui? Talvez elevando os dois lados ao quadrado, né? Aí a raiz some, certo? beleza. Se você elevar os dois lados ao quadrado, a raiz some. Só que daí esta merda vai ficar a quarta. Então, você tem algumas opções. Ou você lida com uma equação elevada à quarta, o que eu não acho muito simpático, né? Ou você pode fazer um chute. Vai chutando valores, sacou? Chuta valores que você acha que pode ser a resposta, né? Ou olha, né? O que se eu colocar de y aqui nos dois y vai fazer o lado esquerdo ser igual ao direito, né? Eu acho que é o jeito mais rápido, beleza? Eu preciso muito ir no banheiro. Na volta você me diz aí o que você chutou, mas acho que tem a ver Beleza. com dois, né? Acho que tem a ver com dois. Já volto.
E aí, conseguiu achar o valor? Alô? Nesse caso, nesse caso eu substituo, eu troco 4 por outro valor, você quer dizer? Ou no caso, tipo, o A 4, gente está 2. procurando o valor do Y, certo? A Então, tipo, gente eu vou quer trocar no saber. Y. Vamos trocar o Y, isso. A gente quer escolher um valor de Y que faça o lado esquerdo ser igual ao lado direito, certo? Quando eu olho para essa conta, já tem um número que grita, que é o 2. E se eu jogar o 2 no Y, vai ficar zero igual a zero, certo? Alguma dúvida? Não. Só que no caso, o outro lado vai ficar Zero. 2. Vai ficar zero. Ah, é verdade, 2 ao quadrado, é verdade. O problema é que esse 2 eu já estava prevendo. Tem que ter um outro valor também, que me parece ser negativo. Esse é o valor secreto aqui que a gente está procurando. Beleza? Então agora, gostaria que você tentasse pensar algum número negativo aí. Sei lá, vai que tem a ver com 2 também, ou algo próximo. Mas, né, pelo gráfico parece ser um valor negativo, né? No caso, E- seria a raiz de 4 menos x. Então, nesse caso, se o x é zero, ou eu também tenho que encontrar um valor que substitua o x, nesse caso, para dar raiz. Mas a gente está falando de Y, não entendi. Continua sendo essa função aqui, esta equação. Ainda tem um outro valor. Um a gente já sabe que é o 2, né? A gente já viu o cruzamento aqui no 2. Só que vai ter um outro valor de cruzamento aqui também. Y igual a alguma coisa. É esse Y igual a alguma coisa que eu estou procurando, entendeu? Qual o outro valor de Y, além do 2 que eu posso jogar aqui e aqui, que vai fazer o lado esquerdo ser igual ao direito, entendeu? Uhum. O gráfico parece ser um valor negativo. Então, dá uma pensada aí. Porque fazer a conta com Y ao quadrado, a quarta vai ser muito complexo. Eu acho mais interessante imaginar o valor, chutar valores. Nesse caso, tipo assim, é o resultado de um lado, eu posso jogar para o outro e daria zero, ou não também. Então, Anselto, eu acho que é melhor a gente continuar pensando da mesma forma que a gente estava pensando antes, certo? Eu não joguei nada para lado nenhum. Eu só pensei assim, poxa, se eu colocar o 2 aqui e o 2 aqui, a resposta das contas dos dois lados vai dar a mesma, né? Foi o que Isso. eu pensei. Uhum. Então, eu acho que é interessante que você pense o mesmo, né? Qual é o número que se eu colocar aqui e aqui, o mesmo número, claro, vai fazer a conta do lado esquerdo ser a mesma do lado direito, sacou?
você pode, claro, chegar à conclusão que você não sabe, que você pensou e não sabe. Daí a gente tenta de uma outra forma. Mas primeiro você tem que pensar, né? Dar uns chutes aí, alguma coisa assim. Pelo menos me dizer, ó, tentei esses vários números e nenhum deles deu. Aí eu penso em alguma forma de ajudar. Porque no caso, tipo, um não dá certo, três não dá certo, o quatro não dá certo Você também. está tentando números positivos. Lembra que a gente falou que provavelmente é negativo? Ah, é verdade. No caso, seria menos dois? Ou não? Vamos ver. Me parece que não. Porque vai ficar 4 menos, ah, menos 2, né? Você que falou. 2 menos 2. 4 menos 4 menos 4 aqui, né? Porque menos 2 ao quadrado é 4, certo? Hum, Isso aqui dá zero. Ah, e aqui, 2 vai, mais 2, tá que vai dar errado, né? 2, né? Raiz quadrada de 4 é 2. Então tá errado, né? Menos 2 não é. Beleza? Era de se imaginar. Agora, bem, então se você não conseguiu pensar por esse ponto de vista, não tem problema. A gente tenta pensar pelo ponto de vista do x. Né? Porque, querendo ou não, nós estamos falando da mesma função, só isolada de uma forma diferente. A gente sabe que é a mesma, só tá vendo do ponto de vista do x agora. Um dos x's aqui a gente já sabe que é zero, né? Como é que eu sei? Porque continua sendo esse mesmo ponto aqui, o ponto de interseção, que em x é zero. Só que vai ter um outro valor aqui, também vai ser a interseção em x, né? X igual a alguma coisa, provavelmente maior que raiz de 2, não sei. Positivo, no caso. Então vamos pensar aqui, qual é o valor positivo que eu posso jogar aqui que vai fazer o lado esquerdo ser igual ao lado direito? Porque se eu encontrar o x, depois é só fazer a substituição e achar o y. Será que a gente consegue tirar de vistas aqui qual é o valor que, se eu coloco, fica igual ao lado esquerdo e lado direito? Não sei. Porque, não sei. Um minutinho. O 2 não é, né? Que vai ficar 2 menos 2 que é zero. Ali vai ficar raiz de 2. 2 não é. A menos que o professor tenha limitado alguma coisa aqui. De raiz de menos 2 a zero. Ah, de raiz de menos 2 a zero vale a vermelha. Ou seja, vale a vermelha aqui. Ah, entendi. Por isso que não estava saindo. Tá por aí, cara? Tô. Ah, ó. Tudo que eu te expliquei, era possível de ser feito, tá?
Só que tem um problema. A gente não tem uma solução numérica para esse valor aqui. Não dá para saber. Sem computador não dá para saber, entendeu? Uhum. Mas o que o professor quer não é essa área rosa. O que o professor quer é a área abaixo dessa curva de menos raiz de 2 a zero. Ou seja, ele quer isso. De menos raiz de x igual a menos raiz de 2 até x igual a zero. Ele quer essa parte e depois ele quer a verde de 0 a 4. 4 é o cara aqui, né? O vértice. Uhum. Então Uhum. ele quer toda essa área aqui. Então, no caso, teria que fazer 2 cálculos de áreas Exato. separados. Que nem aquela da, né? Eu até tinha dito. Que nem aquela da aula A de ontem. passada, certo? É isso. Exatamente. Agora, o que eu te ensinei tá errado? Não, não tá errado, né? Só que não era o que o professor queria. Se ele quisesse, tu já tá ligado aí no como fazer. Mas ele quer só isso, né? Muito mais fácil. Concorda comigo? Ele quer aqui uma coisa muito mais fácil. Entendido estes Certo. gráficos, ficou fácil aí o que deve ser feito, né? Tem a integral vermelha aqui. Pá, até perdeu a graça. Então, Vamos lá. então, no caso, tipo assim, eu só teria que desenhar, e no caso, um desenho parecido com esse que você fez, e aí fazer a integral de cada área. Exatamente. Que é o que eu estou fazendo aqui, né? Uma vez que a gente fez os desenhos, entendeu tudo, vai ser a integral de menos raiz de 2 a zero, que é a marrom, a área marrom, né? Da função Uhum. vermelha, e agora mais, eu quero essa área azul, que vai ser a integral de 0 a 4, porque acaba aqui no vértice, né? Acaba aqui no 4. Essa parada aqui, né? Raiz de 4 menos x, dx, pronto, só isso. Com essa coisa que eu escrevi aqui, que eu acabei de escrever, a gente vai ter essa área que eu pintei, né? Toda essa área aqui. Uma parte só relacionada à função vermelha, outra só relacionada à função verde. Beleza? Foi o que o enunciado falou na prática. Que eu Beleza. estava querendo pegar a interseção das duas. O que também poderia ser um pedido do teu professor, né? Contra a interseção dessas duas coisas. Mas não é o que ele queria nesse caso. Beleza? Beleza. Então, Para para próxima semana, porque eu vou ter a prova, no caso amanhã já, mas vai ter será prova que a no gente poderia domingo? fazer? Sim. Nossa. É porque como essa disciplina, a disciplina não é presencial, a disciplina à distância, as provas são sempre ou à noite na semana ou final de semana. Tá bom. E como eu já vou fazer a prova amanhã, será que depois, porque depois eu não vou ter nenhum conteúdo novo, a gente poderia fazer uma pausa de 2 semanas ou você Claro. prefere continuar ainda? Tá bom, É você que manda. Se você quer pausa, vai ter pausa. Beleza? beleza. Então a gente Então, pode ter uma pausa de 2 semanas e aí eu volto a mandar só peço mensagem que para você me você. avise assim com Com antecedência, tipo, antecedência, que sim, senão tu beleza. já viu que eu não sou um cara muito organizado. Não é que eu não queira, não é que é tanto aluno, eu não tenho secretária, né? Daí complica Não, pra mim. não, eu super entendo. Tá Uhum. bom, te aviso com antecedência quando a gente volta. Perfeito. Então tá, ó, recomendo que você refaça, né, as questões que a gente fez, para entender bem o que está sendo pedido aí, tá? Porque você sabe fazer Sim, os cálculos, eu já vi que você sabe integrar bem. Às vezes o difícil é observar as entendi. áreas. Eu sei que você também consegue fazer gráficos e tudo mais, mas é importante. Ó, uma dica que eu te dou. Usa esse site aqui, ó. Deixa eu te mostrar. Pra tu não ficar meio no ar, né? No que você deve fazer ou não. É o GeoGebra. Vou te mandar esse site aqui. Ele é um clássico para quem estuda matemática. Daí você pega e escreve as funções aqui, né? Tipo, tá vendo aí? Daí você escreve, por exemplo, quer escrever aquela raiz que a gente escreveu agora há pouco. X Uhum, menos 4, né? Um negócio assim. Sei lá, tá aí. Daí embaixo, sei lá, x ao quadrado. Sei lá, vou colocar só aqui, beleza. né, ó. Porque, veja, mas que caralho, hein? O que que eu quero te mostrar com isso aqui? Que você consegue
ter os gráficos das funções aqui, ele mostra certinho os pontinhos e tal, já vai te ajudar a fazer a integral, entendeu? Beleza. Então, para tu se orientar no teu estudo sozinho até amanhã vai ajudar bastante. Então tá bom. Qualquer coisa Beleza. me chama.